Domingo, dia do Senhor, dia 2 de julho, também celebrando o dia do Senhor dos aflitos. Meu irmão, minha irmã, a alegria, estarmos em sintonia com a igreja, estarmos em sintonia com Jesus nesse dia, domingo, dia do Senhor, dia oracional, dia de comungar o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Hoje a liturgia de hoje nos remete ao dia de São Pedro, apóstolo. E também a gente sabe que o dia foi celebrado no dia 29, porém a liturgia é celebrada nesse domingo de hoje, dia 2 de julho. Por isso, ouçamos então a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondeu: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão em Cristo, minha irmã, reunidos ao redor da palavra de Deus, não há sentimento melhor desse Deus que ama, desse Deus que cuida, desse Deus que é caridade, desse Deus que é a divina misericórdia. Hoje, ouvindo este evangelho de Mateus, nós escutamos Jesus escolher Pedro. Nós escutamos Jesus fundar a sua igreja. Jesus foi muito bem claro nessa leitura de hoje, foi muito bem claro no seu esclarecimento. Então ele pergunta para as pessoas: Vocês, quem dizem que eu sou? Então as pessoas responderam: é Jeremias, é Elias, né? Jogaram muito longe. Então Jesus chega para Pedro e pergunta: E tu, quem dizes que eu sou? E Pedro responde: Senhor, é o Filho de Deus. É o Filho do Deus vivo, diz Pedro para Jesus. Tudo que Jesus precisava ouvir. Diz Pedro essa frase inspirada pelo Espírito Santo. Então Jesus olha para Pedro e diz: Feliz tu, Simão, filho de Jonas. E eu te digo, em verdade, tu és Pedro. Tu és Simão Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Como se não bastasse Jesus fundar a sua igreja, ainda confia a Pedro as chaves da igreja. É muito comum a gente observar algumas imagens sacras que temos na nossa fé, e nas imagens sacras nós vimos a imagem de São Pedro com duas chaves em mãos. Nós vemos uma chave dourada e vemos uma chave assim mais transparente. No nosso significado, a chave dourada significa a chave da igreja terrena. O dourado significa a cor da terra. Essa chave mais transparente é a igreja que nós queremos alcançar, ou seja, a igreja celeste. Pedro, meu irmão e minha irmã, é escolhido por Jesus como o primeiro Papa da Santa Igreja. Após Pedro, a igreja continua com os apóstolos. E nós temos o sucessor de Pedro, que hoje chamamos de os Papas, como hoje está sentado no trono de Pedro, o Papa Francisco, sobre esta pedra em que Jesus fundou a igreja. Então, quando diz: Olha, eu te darei as chaves do céu, tudo o que ligares no céu
na terra, perdão, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então fica uma pergunta para nós. Por que dizer então que São Francisco de Assis é santo? Santo Antônio de Pádua é santo? A resposta é muito clara, é muito óbvia. Porque a chave está com o sucessor de Pedro. E esse que está com a chave em mãos recebeu a autoridade de Jesus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha que palavra tão importante. Que a gente possa, meu irmão, minha irmã, conhecer de fato a nossa fé, a nossa igreja, verdadeira instituição, deixada por Jesus, fundada pelo Messias. Ela que já sofreu tantos alavanques durante o tempo. Ela que já sofreu tantas tempestades, mas não foi capaz de derrubá-la. Por quê? Porque ela é uma instituição criada por Cristo. E Jesus não mente. Ele diz, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Palavra de Deus nesse dia de hoje, nesse dia de domingo, que possa alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu coração, que você possa conhecer a sua fé, a verdadeira fé deixada por Cristo nosso Senhor. A alegria, a paz de Cristo, o amor de Maria, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.